De hoje é sobre Nietzsche, um dos autores antigos mais populares atualmente, principalmente entre os jovens. E a proposta da aula é ressaltar a importância do pensamento nietzschiano para a teoria da história, tendo como principal referência o texto Segunda Consideração Intempestiva sobre a Utilidade e os Inconvenientes da História para a Vida. Eu peço um pouco da paciência de vocês para aguardar a próxima aula, quando fomos discutir o filme Quando Nietzsche Chorou, para fazermos uma discussão mais global do pensamento nietzschiano, enfocando a sua biografia e os seus principais conceitos, pois eu sei que isso é muito atrativo. Nesta aula, eu quero me restringir principalmente à relação entre Nietzsche e a história. No primeiro momento, eu quero falar das origens e das influências do pensamento nietzschiano, e depois eu quero expor alguns elementos da visão de Nietzsche sobre a história. Quanto às origens e a influência das ideias de Nietzsche, eu considero que o seu pensamento é um dos mais originais da história da filosofia. Mas isso não significa dizer que ele produziu sua filosofia do nada. Por mais inovador que ele tenha sido, ele foi tributário do momento em que ele viveu. E por isso, nós podemos mapear as seguintes influências no seu pensamento. Evidentemente, eu estou me referindo às influências principais. A filosofia de Nietzsche é, em certo sentido, uma continuação das reflexões de Maquiavel. Da mesma forma que o autor de O Príncipe, Nietzsche recusa os princípios morais cristãos e imagina um sujeito que possa navegar acima do bem e do mal, do certo e do errado. Nietzsche e Maquiavel colocam o poder no centro da moralidade humana. Mas há uma diferença importante entre esses dois autores. O poder para Maquiavel derivava essencialmente do Estado e era uma qualidade dos políticos, do príncipe, como ele deixou bem claro no seu livro mais conhecido. Já para Nietzsche, a busca pelo poder era um anseio de todos os seres humanos, e não meramente um desejo político. Outra influência importante no pensamento de Nietzsche foi o romantismo. Podemos até dizer que Nietzsche foi filho do romantismo alemão. E muito embora ele tenha criticado esse romantismo, principalmente porque ele entendia que uma nostalgia por um passado idealizado era um sintoma de um espírito decadente que não aceitava a vida como ela realmente era. E por isso se refugiava nos tempos antigos. Apesar dessa crítica, Nietzsche foi muito influenciado pelo espírito do romantismo alemão, principalmente por meio de Richard Wagner, compositor que ele admirou muito durante a sua juventude e depois decepcionou quando ficou mais velho. Bom, os pontos de afinidades entre Nietzsche e o pensamento romântico são o culto ao herói, o grande homem que está acima das massas, a crença de que a estética é muito mais importante do que a razão, como fica bem evidente na sua frase: temos a arte para não morrer da verdade. A admiração pela guerra, ao ponto de ele dizer que a boa guerra santifica todas as coisas. E a defesa de um ethos aristocrático e o consequente desprezo pelas massas e pelos ideais de igualdade.
Um autor contemporâneo a Nietzsche que muito o fascinou e também o influenciou foi Arthur Schopenhauer. Nietzsche aprendeu com ele que o mundo não tem sentido e que a realidade não é racional, como pensava, por exemplo, Hegel, Marx e outros racionalistas. Schopenhauer é um filósofo do pessimismo. Para ele, o mundo é um horror e o melhor era a gente nem ter nascido, já que a vida não tem sentido algum. Nietzsche vai discordar disso. Justamente porque o mundo não tem sentido algum é que ele é bom, pois podemos fazer o que quiser da nossa vida. Nós estamos livres para criar e podemos viver a nossa vida como uma espécie de um artista. Para Schopenhauer, o mundo é ruim porque é cheio de infelicidade. Inclusive, ele tem um livro chamado As Dores do Mundo. Nietzsche concorda com isso, mas ele vê as dores do mundo como uma coisa positiva para estimular a ação. Por isso ele afirmou que aquilo que não me mata só me fortalece. As dores, as dificuldades, as privações nos tornam cada vez mais fortes. Outra possível influência em Nietzsche é a do darwinismo social, muito embora nem todo mundo concorde com isso, principalmente os nietzschianos. Aqui eu estou seguindo de perto um autor norte-americano, Will Durant, um historiador da filosofia, que afirmou que Nietzsche era filho de Darwin e irmão de Bismarck. Para o Durant, Nietzsche foi o filósofo que levou às últimas consequências o princípio central da seleção natural de que os mais fortes sobrevivem. A vida, para ele, é uma batalha por poder. E nessa luta, o essencial não é a bondade, a humildade, o altruísmo, mas sim a força, o orgulho, a astúcia. O centro da filosofia de Nietzsche está voltado para o grande homem, que nasceu para dominar os fracos. Os melhores devem se aperfeiçoar continuamente, seja por meio de casamentos eugênicos, seja por meio de uma educação aristocratizante que estimulasse o surgimento de uma personalidade forte. Bom, Nietzsche juntou tudo isso, o pensamento de Maquiavel, o pensamento de Schopenhauer, a estética romântica, princípios da biologia evolucionista, e junto com uma pitada de filosofia grega pré-socrática, criou um pensamento original, instigante, arrebatador. Esse pensamento deixou marcas profundas na história. E nesse momento eu não tenho condições de mostrar os principais desdobramentos do pensamento de Nietzsche entre autores relevantes para a teoria da história. Mas eu destaco aqui na tela de vocês a influência de Nietzsche em Max Weber, Walter Benjamin, Michel Foucault e Hayden White. Em linhas gerais, o legado de Nietzsche para a teoria da história foi criticar o progresso e o racionalismo iluminista, colocar o indivíduo no centro da reflexão histórica, mostrar a presença do poder nas criações culturais humanas e ressaltar a força da linguagem no entendimento teórico da história. Em síntese, o pensamento de Nietzsche foi uma alternativa ao historicismo, ao marxismo do século XIX e, no século XX, fundamentou as bases da pós-modernidade dentro da história, as bases de um pensamento pós-moderno em teoria da história. Bom, a relação entre Nietzsche e a história é uma relação
de proximidade e distanciamento. Nietzsche nunca foi um historiador no sentido intelectual e profissional do termo, mas ele teve uma proximidade muito grande com o estudo do passado humano. Ele foi um brilhante estudioso de filologia. Filologia é o estudo dos textos antigos, e Nietzsche estudou muito os textos da Grécia pré-socrática. Foi com base nesses textos que Nietzsche produziu, em 1870, um dos seus livros mais conhecidos, que foi O Nascimento da Tragédia. Nesse livro, ele mostra toda a sua admiração pelos gregos antigos, um povo tão diferenciado que transformou o sofrimento em fonte de prazer estético. Os gregos inventaram a tragédia. Esse livro, O Nascimento da Tragédia, é a obra mais próxima de um livro clássico de história. E nos dias atuais, ele poderia até ser classificado como um livro de história cultural, um livro que aborda a mentalidade ou o imaginário. Contudo, se Nietzsche não foi um historiador, no sentido de ter produzido estudos de história sobre o passado, ele pode ser considerado um teórico da história, pois ele foi, na minha opinião, quem fez a mais sofisticada reflexão sobre o conhecimento histórico no século XIX. Essa reflexão está espalhada na obra de Nietzsche, mas quem tiver interesse de investigar a relação de Nietzsche com a história, eu aconselho ler o livro Escritos sobre a História. É uma coletânea de textos nietzschianos organizados pela Noeli Correia de Melo Sobrinho. Ela praticamente nesse livro juntou todos os escritos de Nietzsche que são relevantes sobre a história. E nesse livro, evidentemente, está presente o texto mais longo e consistente de Nietzsche sobre a história, que é sobre a utilidade e os inconvenientes da história para a vida, que foi publicado em 1874. O propósito desse texto é fazer uma crítica ácida às concepções históricas vigentes em seu tempo. E Nietzsche, para isso, utiliza metáforas pesadas. Ele usa as expressões doença histórica, veneno histórico, a história promove a castração da juventude, febre historicista, bem no seu estilo de escrita poética. O título do texto, sobre ou da utilidade e os inconvenientes da história para a vida, diz muito sobre as intenções de Nietzsche sobre a história. Para ele, a história poderia ser útil ou podia ser inconveniente. Por isso, ele dividiu o modo como os humanos relacionavam com a história em dois tipos. Um tipo negador da vida, e eu já adianto que esse tipo negador da vida é a história ciência, e um tipo afirmador da vida, uma história como arte, uma história como estética. A história que negava a vida para Nietzsche era aquela que pretendia encontrar uma única versão correta do passado. A concepção de história de Nietzsche era radicalmente diferente daquela existente no século XIX. Ao contrário da concepção de história hegeliana, positivista, marxista, historicista, Nietzsche não acreditava na existência do processo histórico. A noção de processo histórico significa considerar que a história humana tem um sentido único, e esse sentido poderia ser apreendido pelo historiador.
Nietzsche acha que isso era uma herança do monoteísmo judaico-cristão, já que da mesma forma que só há um único Deus, haveria também uma única história. Mas por que esse tipo de história era ruim? Por que buscar a verdade no passado era considerado uma coisa que negava a vida para o Nietzsche? Será que a busca pela verdade não seria libertadora, como pensava Marx, Hegel, os historicistas e os positivistas? Nietzsche achava que não, pois a crença em uma verdade única era uma ilusão e, portanto, era uma mentira. Dizer que só tem uma versão de história universal era uma mentira para Nietzsche. E o mais importante, essa suposta história única restringia o alcance da história na vida das pessoas. E a história de Hegel, por exemplo, era uma ótima história, desde que você fosse um alemão, pois aí sim você teria motivos de orgulhar de Lutero, de Frederico II e de Bismarck, os grandes nomes da história alemã. A história contada por Marx era uma ótima história, desde que você fosse pobre e não tivesse nenhuma outra perspectiva na vida, a não ser sonhar com um futuro de igualdade. A história contada por Augusto Comte também era uma ótima história, desde que você fosse um francês de classe média. Então, o Nietzsche percebeu que essas histórias se diziam portadoras de uma universalidade, mas elas atendiam a anseios particulares de uma época e de um grupo social. É por isso que ele propõe então uma história que afirmava a vida. Essa história seria plural, já que ela estimulava visões diversas sobre o passado para atender à multiplicidade de interesses humanos. Por exemplo, um mestiço latino-americano provavelmente não teria motivos para gostar da história de Hegel, mas ele poderia criar uma outra história, uma história indígena e mestiça. Da mesma forma, os japoneses poderiam criar uma outra história ou a sua própria versão da história. E Nietzsche aqui se inspira no politeísmo grego, onde a crença em um Deus não impedia a convivência com crença em deuses diferentes. Os interesses humanos no mundo são diferentes e por isso é preciso que existam histórias diferentes para atender a esses interesses. Enquanto as histórias que negavam a vida via um historiador como um cientista, Nietzsche via o historiador como uma espécie de artista, para quem os fenômenos históricos são mundos que se abrem a novos olhares interpretativos. O passado humano seria como uma espécie de argila na qual os historiadores podem moldar de acordo com os interesses da sua época. Portanto, havia quantas verdades sobre o passado, quantas fossem as perspectivas sobre ele. Bom, além de haver essas histórias que negavam a vida, Nietzsche detectou outra doença que atingia o homem moderno, que era o excesso de história. O século XIX ficou conhecido como o século da história, pois foi nesse século que o ensino de história se difundiu para as universidades e para o ensino básico. Com o historicismo, tudo passou a ser explicado pela história. E os historiadores produziram cada vez mais conhecimento sobre o passado. Produzia esse conhecimento cada vez mais em grandes quantidades.
centenas, dezenas de livros novos sobre o passado surgiam a cada ano. E Nietzsche, ele é muito incisivo a esse respeito. O excesso de história está matando o homem moderno, da mesma forma que o excesso de drogas mata por overdose um viciado. Mas vocês devem se perguntar, por que história demais é ruim? Porque Nietzsche achava que o excesso de história impediria as pessoas de viverem plenamente o seu presente. O homem ocidental está enfastiado de história. Ele saberia o nome de todos os imperadores romanos, conhece os integrantes da dinastia dos Habsburgo, mas ele não saberia viver o seu presente. Ele seria como uma espécie de um balão cheio de vento, só que nesse caso ele estaria cheio de uma cultura inútil para viver no presente. Nietzsche questiona a erudição vazia que não traria qualquer contribuição para a vida prática das pessoas. Daí ele afirmar logo no início do seu texto, isso está aí na tela de vocês, eu vou ler essa citação do Nietzsche. Certamente temos necessidade da história, mas, ao contrário, não temos necessidade dela do modo como tem o ocioso refinado dos jardins do saber, por mais que este olhe com altaneiro desdém os nossos infortúnios e as nossas privações prosaicas e sem atrativo. A principal consequência do excesso de história para Nietzsche seria excesso de memória. Evidentemente que os seres humanos precisam de memória. O que eu sou é o que eu consigo lembrar das experiências que eu vivi. Se apagar todas as nossas lembranças, não sobrará nada da nossa identidade pessoal. Seremos apenas um invólucro de carne e osso. Só que o excesso de memória atrofia os seres humanos. Já imaginou se você lembrasse com nitidez e intensidade emocional de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida? A dor de um acidente, o término de uma relação amorosa, a morte de uma pessoa querida? Já pensou se isso ficasse na sua cabeça e não saísse, e você não conseguisse esquecer jamais? Nós ficaríamos presos ao trauma do passado e provavelmente a gente enlouqueceria, ou pelo menos não conseguiríamos viver plenamente as nossas vidas. E isso não vale apenas para as coisas ruins. Até lembranças muito boas podem nos colocar em uma prisão. Anquises, eu estou falando agora de mitologia, era um dos príncipes de Troia. E o Anquises era um cara muito invocado. Diz que ele possuía 6 cavalos especiais aí, que eram extremamente raros e bonitos. E com esses cavalos, o Anquises devia fazer muito sucesso com as moças de sua época. E uma noite o Anquises ficou com uma mulher e, como estava escuro, ele não conseguia enxergá-la direito, mas parecia ser uma mulher bastante atraente. No dia seguinte, quando amanheceu, o Anquises percebeu que a mulher que estava deitada na sua cama era simplesmente a deusa Afrodite. E ele ficou desolado com isso. E ele exclamou: "A minha vida acabou, pois agora não conseguirei dormir com mais nenhuma outra mulher." Por que o Anquises ficou desolado em ter pegado a Afrodite? Porque ele percebeu que depois de ter ficado com a deusa do amor, a mais top de todas as mulheres, ele jamais conseguiria se entregar plenamente a uma relação amorosa.
Ele sempre sentiria um déficit, ele sempre sentiria uma lacuna, ele sempre iria comparar essa outra mulher com a deusa Afrodite. Ele ficaria para sempre escravo de uma lembrança extraordinária, e o mundo dali para frente, para ele, seria um mundo cinzento, um mundo sem vivacidade. Então, o que seria uma bênção para qualquer homem, ficar com a mais bela de todas as mulheres, para ele se tornou uma maldição. Eu tenho um vídeo no canal que chama o Complexo de Anquises, ou o tédio daqueles que chegaram ao topo. Para quem quiser saber o que aconteceu com Anquises, é só assistir ao vídeo. Tem um filme que eu assisti recentemente chamado Caminhos da Memória. Ele é um filme que ilustra de forma magnífica os efeitos das memórias boas ou ruins nos seres humanos. É de ficção científica, e nessa época eles conseguiram inventar uma máquina que recupera com nitidez todas as nossas memórias. Vale a pena assistir esse vídeo para vocês perceberem o quanto é importante a gente saber esquecer. E isso era uma das lições principais de Nietzsche, porque para ele o excesso de memória foi importante para ele criticar duas concepções de histórias existentes na sua época. A primeira delas é a história derivada do iluminismo, que vê o passado humano como cheio de tragédias, de desigualdades, de ignorância e de opressão. E a segunda é a história derivada do romantismo, que vê o passado humano como uma época de felicidade, como uma época de probidade, como uma época de pessoas fortes. E essas duas concepções são negativas para a vida, pois como a gente vai ser feliz se nós vamos ficar relembrando só as desgraças que aconteceram no passado, como fizeram os iluministas? E como a gente vai ser feliz se a gente perceber que o presente é uma decadência e que as coisas boas que aconteceram no passado não retornarão jamais, como pensavam os românticos? E é por isso que Nietzsche diz que a verdadeira felicidade é saber esquecer as coisas. E Nietzsche ilustra isso por meio de uma parábola. Um homem, provavelmente em crise existencial, observa as vaquinhas pastando tranquilamente numa planície verdejante. E esse homem pensa: felizes mesmo são essas vaquinhas que não têm boleto para pagar, que não passaram por nenhuma desilusão amorosa, que não se preocupa com a guerra da Ucrânia. E esse homem pergunta a uma vaca: por que você só fica me olhando e não me fala da tua felicidade? E se a vaca tivesse condições de responder, diria: é que eu me esqueço de tudo. Só que a vaca evidentemente não diria isso, porque ela logo esqueceria a pergunta e consequentemente ela esqueceria também a resposta. As vacas são felizes porque elas não têm memória, e não existe nenhuma vaca historiadora que se propôs a contar a história das vacas. Se houvesse, as vaquinhas ficariam muito tristes, porque iriam descobrir que a história delas é uma história marcada pela escravidão. As vacas se tornaram escravas dos seres humanos. Então, essa parábola, e eu coloquei o texto aí do Nietzsche na tela de vocês, ela mostra que a verdadeira felicidade é viver fora da história. Só que nós não somos vacas e, gostando ou não,
nós temos história. Gostando ou não, nós temos memórias. Algumas boas e outras ruins. E Nietzsche sabe disso, evidentemente. O seu alerta é que, da mesma forma que nós precisamos da memória, nós também precisamos do esquecimento. E nesse caso, o Nietzsche foi genial. Ele foi um dos primeiros a perceber isso, porque antes do Nietzsche, todo mundo falava da memória, da lembrança, de produzir cada vez mais conhecimento histórico. O Nietzsche é um dos primeiros a nos alertar sobre os perigos do excesso de memória. E uma história que sirva à vida não é uma história que se propõe a lembrar de tudo, mas é uma história que seja capaz de selecionar lembranças, de exercer uma espécie de esquecimento criativo para colocar o passado a serviço dos seres humanos, e não os seres humanos como servos do passado. Esse é o alerta de Nietzsche sobre os perigos do excesso de memória. Mas, diferentemente das vacas, os seres humanos eles precisam também de história. E Nietzsche aponta 3 motivos básicos para a nossa necessidade de história. Primeiro motivo, porque nós agimos e perseguimos um fim, ou seja, nós fazemos planos futuros. E a gente presume-se que as vacas não. Porque nós gostamos de conservar e venerar aquilo que foi. Ou seja, nós gostamos de coisas antigas. Nós temos prazer diante de um objeto velho. E terceiro, porque nós sofremos e temos necessidade de libertação. Ou seja, nós somos insatisfeitos com as coisas do jeito que estão e muitas vezes nós não gostamos das coisas que nos foram presenteadas pelo passado. Esses 3 motivos resultam em 3 tipos diferentes de história, que são histórias que atendem a um determinado anseio psicológico de algumas personalidades. Por exemplo, aqueles que pretendem realizar grandes coisas no mundo vão se identificar com a história que Nietzsche chama de história monumental. Aqueles que gostam e respeitam as coisas do passado vão se identificar com uma história que Nietzsche chama de história tradicionalista ou história antiquária, em determinadas traduções. E por fim, aqueles que querem mudanças no mundo vão se identificar com uma história que Nietzsche chama de história crítica. E aqui já está claro que Nietzsche pensa a história de forma plural, levando em conta os interesses práticos do presente. E da agora para frente eu quero falar sobre cada uma desses tipos de história enumerado pelo Nietzsche. Primeiro, a história monumental. Primeiro, os aspectos positivos dessa história monumental. Bom, o que o Nietzsche chama de história monumental está relacionado ao desejo humano de agir e perseguir uma meta. Para isso, nós precisamos voltar ao passado, buscar acontecimentos que nos inspirem a agir no presente e sonhar com a glória futura. Esse tipo de pessoa não quer saber de tudo que aconteceu no passado. O que ela quer encontrar são os monumentos do passado, ou seja, aquilo que foi grandioso, aquilo que se destacou, aquilo que foi raro, aquilo que foi importante. Esse tipo de história,
essa história monumental, ela é a preferida por aqueles que acham que tem uma grande missão a realizar no mundo. Dizem que o Alexandre Magno queria ser um grande guerreiro desde criança, e ele se inspirou em Aquiles, o herói grego da guerra de Troia. Inclusive, segundo Plutarco, em suas vidas paralelas, Alexandre dormia com um punhal com um exemplar de Ilíada debaixo do travesseiro. Júlio César queria ser um grande conquistador militar e se inspirou em Alexandre. Napoleão Bonaparte se inspirou em Júlio César. E Dom Pedro I se inspirou em Napoleão. Então, todos esses homens buscaram no passado exemplos de grandeza para lhe inspirarem a serem grandes também. Então, a história monumental, ela seria um excelente remédio quando você se depara com dúvidas, com dificuldades que parecem insuperáveis. Aí você olha para o passado e diz: se o Napoleão conseguiu, eu também vou conseguir. E Nietzsche afirma então que a história monumental, ela serve, vou ler a citação, para não perder a coragem e sucumbir de tédio no meio dos ociosos, fracos e incuráveis, no meio de pessoas que não querem parecer ativas quando são somente agitadas e febris. O homem de ação interrompe por um instante sua corrida e toma fôlego na contemplação do passado. Eu acho muito legal essa metáfora do Nietzsche. Ler obras de história seria então o momento de tomar fôlego para agir com mais vigor diante das dificuldades do presente. A história monumental então seria uma história como inspiração, uma história como uma espécie de autoajuda para você dar conta das missões que você se encarregou a fazer na sua vida. Desse modo, a história monumental, ela serviria para a vida. Não seria aquela história de encher um balão vazio, um conhecimento erudito, mas que não tem nenhum tipo de relação com a vivência humana. Só que a história monumental, ela também tem os seus perigos. Ela é muito boa para pessoas altivas, para pessoas dinâmicas, para pessoas corajosas, mas ela pode ser devastadora para pessoas medíocres e covardes. Para os fracos, a história monumental, ela tem um efeito broxante. O fraco vai dizer o seguinte: você não vai conseguir, Alexandre, porque você não é Aquiles. Você não vai conseguir, Dom Pedro, porque você não é Napoleão. Para o fraco, só existe grandeza no passado. O fraco adora os heróis, mas ele não tem coragem de ser um. É como um garoto que fica o dia inteiro jogando God of War ou assistindo os Vikings, mas ele não tem disposição de levantar do sofá e praticar algum tipo de esporte. Ele é uma espécie de parasita do heroísmo dos outros. As pessoas fracas, e aqui eu estou usando os termos do Nietzsche, tendem a romantizar o passado monumental, que se torna um passado mítico. O passado, então, é adorado, pois, já que nunca mais produzirá tamanha grandeza, o que nos resta é venerar os heróis do passado. O que nos resta é ter nostalgia com a grandeza que foi produzida no passado humano. E o passado transformado em mito torna-se uma arma muito perigosa nas mãos, abre aspas, egoístas talentosos ou de malfeitores exaltados. Pode fechar aspas. Essa foi a expressão que o Nietzsche usou para se referir aos
aproveitadores que podem usar a história monumental para colocar as pessoas numa fria. Foi o que aconteceu com a Alemanha na época do nazismo. Esse é um exemplo meu, não do Nietzsche. Evidentemente que o Nietzsche morreu em 1900. O nazismo usou uma história mítica, monumental, para mostrar a grandeza do povo alemão. O povo alemão seria os descendentes dos arianos, o descendente dos antigos germanos, os bárbaros extremamente fortes que venceram ou que lutaram com bravura contra os romanos. Então, os nazistas conseguiram convencer os alemães que eles podiam ser grandes também, que eles poderiam conquistar a Europa, que eles poderiam vencer a guerra. E nesse caso foi uma terrível escolha, porque esse uso da história foi baseado no mito e não na realidade. E foi isso que levou os alemães a guerrearem contra a Inglaterra e contra a União Soviética ao mesmo tempo. Um pesadelo, uma extrema falta de lucidez. E como todos conhecem, o resultado foi desastroso e, nesse caso, a história monumental se transformou num tipo de história em que os mortos enterram os vivos. No aspecto positivo da história monumental, os mortos ensinam os vivos, mas no aspecto negativo, o efeito é o contrário. Outro tipo de história é a história tradicionalista ou a história antiquária. E da mesma forma, eu vou enumerar os aspectos positivos e depois os aspectos negativos. A história tradicionalista atrai pessoas que gostam do velho simplesmente porque é velho. E por isso as coisas do passado devem ser guardadas e veneradas, porque elas revelam as nossas origens. E é legal você olhar os objetos antigos porque eles transmitem uma atmosfera de outro tempo. E esses objetos também são importantes porque eles são vistos como sendo parte de uma história que revela a vivência dos meus antepassados. Por isso que nós guardamos as coisas antigas das pessoas queridas. Um anel do bisavô, um relógio do avô. Eu imagino que cada um de vocês tem um objeto que é emocionalmente significativo para vocês porque ele pertenceu a alguém do passado. E isso vale para a nossa história pessoal, mas vale também para a nossa história coletiva. Nós gostamos de Pirenópolis, gostamos da cidade de Goiás ou de qualquer outra cidade antiga, porque o patrimônio histórico dessas cidades revelam aspectos da nossa origem histórica. Como diz Nietzsche, a história da sua cidade se transforma na sua própria história. Nós reconhecemos naquelas construções antigas as marcas de um outro tempo, e esse outro tempo é relevante para nós porque ele foi a morada dos nossos antepassados. E o respeito por essas coisas do passado é positivo porque mostra de onde nós viemos. Mostra que a nossa vida não é totalmente arbitrária, que nós não nascemos em chocadeiras. Nós temos antepassados e nós devemos orgulhar desses antepassados. Por isso, o desejo de colecionar coisas do passado, de guardá-las em museus, de guardá-las em arquivos e de transformá-las
em patrimônio. Nesse caso, a história do eu se transforma na história do nós. Por exemplo, a casa de Cora Coralina era a casa dela, era a casa da família dela. Mas agora é muito mais do que isso. A casa de Cora Coralina é nossa. Ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio histórico. Ela é um patrimônio da humanidade. Ela é de todo mundo. Porque aquela construção secular revelaria uma atmosfera que faz parte da nossa Constituição histórica. E é por isso que quando acontece alguma tragédia que destrói um patrimônio histórico, como aconteceu com a enchente do Rio Vermelho em 2001, nós ficamos tristes, nós ficamos abalados, porque nós temos uma ligação emocional com as coisas velhas do passado. A história tradicionalista teria a função de reforçar os laços entre o indivíduo e a comunidade. O historiador tradicionalista se torna um guardião do passado para os seus filhos e para os seus netos. Nietzsche afirma, uma citação que está aí na tela de vocês: cultivando cuidadosamente o que sempre foi, quer conservar para aqueles que nascerão depois dele as condições nas quais ele próprio nasceu. E é assim que presta um serviço à vida. Então isso é positivo, isso é servir à vida. Preservar o passado, e quando eu falo de passado, não estou falando apenas de objetos materiais, mas pode ser uma canção, pode ser um poema, pode ser uma festa religiosa, pode ser as folias, as congadas. Tudo isso pode servir à vida porque revela as nossas origens e preserva para as gerações futuras um gostinho do passado. Mas essa história também tem os seus efeitos negativos em algumas pessoas. E aqui é preciso deixar bem claro que o Nietzsche ele está falando de determinadas personalidades. Uma história que é boa para mim, talvez não seja para você, porque vai depender da especificidade psicológica de cada um. Em algumas pessoas, essa história tradicionalista pode gerar um culto irracional ao passado e uma irracional desconfiança das coisas novas. E aqui eu estou pensando num antiquário, um tipo de pessoa que só gosta de ouvir música em disco de vinil, só gosta de carros antigos. A questão não é nem gostar, a questão é ele achar que existe uma superioridade desses objetos em relação às inovações do presente. O passado, então, para esse sujeito, deixa de ser gatilho de lembrança e se torna objeto de fetiche. E Nietzsche afirma que, para esse antiquário, eu estou lendo a citação, tudo o que é pequeno, limitado, bolorento, envelhecido, recebe sua dignidade e sua intangibilidade próprias do fato de que a alma do homem tradicionalista se transporta para esses objetos e aí constrói um ninho macio. Essa ideia do ninho macio ela é muito interessante. O homem tradicionalista constrói um refúgio no passado. Ele não dá conta de lidar bem com as coisas do presente, então ele cria um ninho. E nesse ninho ele só vai colocando velharia. Disco de vinil, relógio de bolso, bengala, chapéu de coco, quichute, um punhado de velharia que ele traz e coloca ali. Não porque elas são boas, mas porque elas são velhas. E o homem com alma tradicionalista é sufocado pela nostalgia e não consegue olhar o passado de forma crítica. A tradição se torna rígida, esclerosada. Ele não pode mudar nada.
Se você botar uma mulher para cantar na folia, ele diz: está errado, porque no passado as mulheres não cantavam nas folias, era só os homens. Porque ele vê as coisas com rigidez. O passado ele é deificado. Tem um ótimo filme sobre isso. É um filme relativamente antigo chamado A Vila. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um filme muito interessante que mostra essa visão de uma pessoa, ou no caso do filme, um grupo de pessoas obcecada pelo passado. Quem não assistiu esse filme, assistam para que vocês percebam quanto o culto ingênuo ao passado pode se tornar uma doença que impediria as pessoas de viverem plenamente o seu presente. O tradicionalista, como um antiquário, acaba perdendo a capacidade de selecionar os elementos do passado, de distinguir entre acontecimentos grandes e pequenos. O culto ao velho faz com que ele fique cego para construir, eu estou falando agora do historiador, para construir uma narrativa que sirva ao presente. A gente vê muito esse historiador tradicionalista naqueles cronistas das cidades pequenas. Geralmente um velho que se aposenta e ele é intelectual e ele quer escrever a história da sua cidade. E ele coloca tudo, o nome do prefeito, os nomes do secretário, as escolas, quando surgiram todas as coisas. O livro dele é uma espécie de museu, uma espécie de coletânea de acontecimentos. Mas não tem um enredo, não tem uma discussão que seja relevante. Ler esses livros é um tédio, porque é apenas descrição de coisas do passado. É a valorização dos fatos pelos fatos, sem análise e sem nenhum tipo de relevância para a sociedade. E aqui eu uso uma frase do Nietzsche: a história tradicionalista degenera a partir do momento em que não é mais animada e inspirada pelo sopro vivificante do presente. E esse tipo de história mumifica a vida, como uma múmia rolada por as faixas velhas do passado, e por isso a história tradicionalista impede o indivíduo de optar pelo novo. Paralisa o homem de ação a tentar qualquer tipo de mudanças. As coisas têm que ser assim porque sempre foram assim. E esse tipo de pessoa acha um absurdo o indígena usar celular, ele acha absurdo o indígena usar calça jeans, porque para ele, índio de verdade seria um índio que vive com arco e flecha no meio da selva. Ele não sabe que as coisas mudam. Ele não sabe que a cultura é dinâmica e que as coisas vão alterando o tempo inteiro. Esse alerta do Nietzsche é muito importante para nós historiadores, porque todos nós historiadores somos, em certa medida, antiquários. Nós gostamos de coisas velhas, nós gostamos do passado, porque essa é a nossa profissão. Só que o Nietzsche está nos alertando para que as nossas preferências não sejam um fetiche que nos impeça de viver plenamente o nosso presente. Teve uma certa época um prefeito de Trindade, não sei se alguns de vocês é de Trindade, e o prefeito queria asfaltar as ruas de blocos de cimento que era no centro da cidade. E teve uma discussão, houve até um processo em relação a isso, e as pessoas disseram que ele não podia fazer isso porque aqueles blocos de cimento era história. E o prefeito argumentou, com razão até na minha opinião, dizendo então que ele não poderia asfaltar as ruas de terras porque elas também eram história. Então é um tipo de discussão que é muito importante, porque evidentemente aquelas ruas de pedras na cidade de Goiás pertencem a uma época que
pela raridade da sua sobrevivência, precisa ser preservado. Mas será que nós precisamos preservar os blocos de cimento de Trindade? Essa é uma boa discussão. E esse tipo de discussão é útil justamente levando em conta esse alerta do Nietzsche, da necessidade da gente criticamente as coisas do passado. O terceiro tipo de história é a história crítica, aquela que procura cortar os laços que unem presente e passado, rejeitando valores como tradição, origem, antepassados, clássicos e monumentos. A história crítica é muito útil, pois ela mostra os excessos e os limites da história monumental e da história antiquária. A história crítica fundamentalmente despreza implacavelmente as coisas e as instituições do passado. Nietzsche afirma: não é possível viver quando não se tem a força para romper e dissolver uma parte do seu passado. Para tanto, é preciso arrastar este passado e colocá-lo diante da justiça, fazê-lo sofrer um severo interrogatório e, enfim, condená-lo. A história crítica serve principalmente àquelas pessoas que estão interessadas em apontar as injustiças existentes no passado, que está interessada em destruir mitos e desconstruir heróis. Uma pessoa inconformada com o mundo em que vive. Essa pessoa com espírito crítico olha para as ruas calçadas de pedra da cidade de Goiás e denunciam que elas foram construídas pelo trabalho estafante dos escravos. Essa pessoa olha para as pirâmides do Egito e, como Walter Benjamin, vai dizer que elas são monumentos da barbárie em vez de ser monumentos da cultura. A pessoa com espírito crítico não admira Alexandre, Júlio César, Dom Pedro, porque esses caras seriam apenas homens violentos e sanguinários. E no caso do Dom Pedro, além disso tudo, seria um beberrão que traía a esposa. Para a pessoa com espírito crítico, não existem relíquias nem monumentos no passado. Tudo que existiu tem a marca da infâmia. O historiador crítico se vê como um juiz implacável do passado, onde o tradicionalista vê harmonia e o monumentalista vê grandiosidade, o crítico vê injustiça e opressão. Por exemplo, muitos historiadores brasileiros de uma vertente mais tradicional avaliam que o Segundo Império foi uma época de estabilidade social, chamada por muitos, e isso aparece até em alguns livros didáticos, como a Pax Brasileira, uma referência evidentemente à Pax Romana. E seria um período então em que o imperador Pedro II, um excelente estadista, conseguiu uma estabilidade social. Evidentemente que os historiadores críticos não concordam com essa interpretação. E eles avaliam que o Segundo Império foi uma época marcada pela centralização política, pela escravidão, pelo analfabetismo e pela ignorância. Pedro II seria, em vez de ser um grande imperador, seria um homem medíocre, que não teve coragem suficiente para levar o país em direção à modernização social. Seria uma espécie de um Pedro Banana, como as pessoas gostavam de chamá-lo, um covarde que não teve força suficiente para acabar com a escravidão logo no início. Só para constar, um dos que faz esse tipo de interpretação negativa sobre o Segundo Império Brasileiro é um autor pouco conhecido da historiografia, mas que tem análises muito interessantes, que é um sujeito chamado Manuel Bonfim. E ele tem vários livros criticando o período colonial e imperial brasileiro sob a dinastia dos Braganças. Então, vocês perceberam que essa crítica
do Manuel Bonfim ao Segundo Reinado, ela é útil. Mesmo que vocês não concordem com ela, mas ela é útil porque ela nos alerta sobre uma possível análise ingênua do passado brasileiro. A história crítica, ela ajuda a vida porque ela abre nossos olhos para a ilusão do passado. Ela mostra que as coisas não são bem como elas aparentam ser, que existem interesses, que existem motivos escusos por trás dos fatos históricos. Mas, como todas os outros dois tipos de história, a história crítica também tem os seus aspectos negativos. E a negatividade aparece quando a crítica ao passado é levada às últimas consequências. Nesse caso, a história crítica deixaria de servir à vida e se tornaria uma espécie de ácido, uma espécie de veneno que dissolveria as ligações que são necessárias entre o presente e o passado. Todo o passado humano passa a ser visto como cheio de injustiça, ser visto como dominação, como ideologia, como barbárie. E Nietzsche afirma: tudo que surgiu do homem esteve sempre submetido ao poder e à fraqueza do homem. Mas isso é uma realidade que devemos aceitar, pois somos frutos desse passado. Então, cortar radicalmente as raízes que ligam o presente e o passado, como pretendem os historiadores críticos, pode ser perigoso. E Nietzsche alerta. Eu vou ler a segunda citação do Nietzsche aí na tela de vocês. Os homens ou as épocas que servem à vida, julgando e destruindo o passado, são sempre homens e épocas perigosos e ameaçadores, já que somos efetivamente o fruto das gerações. Somos o fruto dos seus desregramentos, das suas paixões, dos seus erros, ou seja, dos seus crimes. Não é possível excluir-se completamente desta cadeia. O alerta do Nietzsche é para o seguinte: nós sabemos que a origem da sociedade brasileira e a sociedade goiana em particular, que foi colonizada pelos bandeirantes, foi uma origem marcada pela expoliação da sociedade indígena, pela escravização da população africana. A cultura goiana está impregnada de estupros, assassinatos, roubos, torturas, sequestros e injustiça, como qualquer outra cultura do mundo. Só que, para o Nietzsche, às vezes é preciso esquecer essas atrocidades para a gente seguir em frente. Quem não consegue esquecer as injustiças do passado chegaria à conclusão de que tudo que nasce merece morrer, e seria, portanto, bom que nada nascesse. Uma conclusão bem no estilo do Schopenhauer, ultra pessimista. E esse tipo de história demasiadamente crítica pode ser muito frustrante para a vida, principalmente para crianças que estão começando a aprender a história. A criança abre o livro de história e olha para o passado e descobre que a origem do Brasil, com o descobrimento lá do Pedro Cabral, iniciou o extermínio dos indígenas. Que na época colonial houve escravidão de africanos. Que a imagem do Tiradentes como um libertador, como uma espécie de Jesus Cristo, como um mártir, foi construída pelo regime republicano. Que o Getúlio Vargas era autoritário, que tinha até simpatia pelo fascismo. Que o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Que nós não temos praticamente nenhum herói que preste. Essa criança vai ficar decepcionada com a história. E se ela fosse o Chaves, diria:
é melhor assistir o filme do Pelé. Ou pior, essa criança corre o risco de admirar a história de outro país. Achar que os americanos, sim, que é um povo que tem uma história que valha a pena conhecer. Que os americanos ou os franceses é que são um povo heróico de verdade. E esse menino vai crescer querendo mudar para os Estados Unidos, mudar para outro país. É uma criança que pode não se interessar pela história porque ele vai ver na história apenas injustiça. Então, a história demasiadamente crítica pode fazer mal à vida quando ela quebra o espelho do passado. E todos sabem que um carro até anda sem um espelho retrovisor, mas o perigo de ser atropelado, e nesse caso de ser atropelado pela história, é muito grande. Eu tenho uma espécie de receita para usar essas considerações do Nietzsche para o ensino de história. Eu penso o seguinte: aquela história monumental, aquela história que destaca os monumentos, que os grandes homens, ela é muito boa para os estudantes que estão na 5ª série, na 6ª série, até o 7º ano, porque é o momento que a criança está procurando o heróico, o grande. E essa história mais crítica seria muito boa para os adolescentes. Os adolescentes são irrequietos, os adolescentes são questionadores, os adolescentes adoram descobrir que seus pais estão errados, eles querem romper com a tradição. Um adolescente adoraria essa história crítica, mas talvez uma criança de 10 anos, uma criança de 12 anos, não gostaria desse tipo de história. Ele preferiria uma história mais monumental ou uma história mais tradicionalista. Essa reflexão que eu estou fazendo ilustra o propósito do Nietzsche. O propósito do Nietzsche é que nós saibamos dosar a história. A história não é aquela coisa que deve ser despejada sobre as pessoas de maneira irresponsável. A história é como um remédio. E como todos os remédios, se for usado de maneira exagerada, ele mata. A diferença entre um remédio e um veneno é simplesmente a dose. E a diferença entre a história que sirva à vida e a história que atrapalha a vida seria também a dose. Então nós temos que dosar e temos que saber separar modalidades de história que são interessantes para um grupo. Esse grupo pode ser etário, esse grupo pode ser social, esse grupo pode ser cultural, mas que não são interessantes para outros grupos. Não existe uma história única. A história marxista, por exemplo, que é crítica, é fundamentalmente uma história crítica, ela pode ser boa para algumas pessoas, mas pode não ser boa para outros. É isso que o Nietzsche está querendo dizer quando ele questiona a ideia de uma única verdade no processo histórico. E com base nessas colocações do Nietzsche sobre a história monumental, sobre a história tradicionalista, sobre a história crítica, é possível percebermos a história ideal para o Nietzsche. Essa talvez é a pergunta de maior interesse para nós aqui hoje. O que é uma boa história para o Nietzsche? A resposta já está dada. A boa história é aquela que serve à vida. Esses 3 tipos de história que nós estudamos já existiam na época do Nietzsche. A história monumental, que focava a grandeza, já era praticada pelos gregos antigos. Eu não sei se vocês ainda lembram da aula de teoria da história 1, quando nós lemos um texto da Hannah Arendt, e ela destacou que uma das características da história dos gregos antigos era justamente a ideia de grandeza,
de que os gregos só interessavam por tudo aquilo que é grande, porque os gregos queriam simplesmente inspiração. A história tradicionalista, que valorizava o passado, era praticada pelo historicismo romântico. A história crítica era praticada pelos iluministas e pelos marxistas, ambos críticos implacáveis do passado humano. A novidade é que Nietzsche mostrou os pontos positivos e negativos dessas concepções, e com isso ele mostrou a possibilidade da história ser um conhecimento útil e eficaz para mudar a vida das pessoas. E a partir dessas análises dos pontos negativos e positivos desses tipos de história, é possível a gente perceber como Nietzsche pensava a história. E essa visão de Nietzsche sobre a história se sustenta sobre 3 elementos. O primeiro deles é a história como arte. Alguns de vocês podem ficar um pouco chocados, até decepcionados com isso, já que muitos acreditam que a história é uma ciência, como as outras ciências que existem no mundo. O Nietzsche achava que não. Para ele, o historiador deve fazer com que sua narrativa sobre o passado seja uma narrativa sedutora, misteriosa, que seja capaz de revelar a profundidade da alma humana. Como a literatura sabe fazer isso muito bem, o estudo da história não poderia ter a frieza de uma experiência científica, mas deveria despertar as centelhas da imaginação. Como artista, o historiador deveria criar imagens do passado, não imagens visuais, mas imagens mentais na cabeça dos leitores. Esse era o modo como Nietzsche via a pertinência de se pensar a história como uma forma de arte. O segundo elemento é que a história deve buscar a universalidade do mito. Nós sabemos que os fenômenos históricos são particulares. Alexandre foi uma pessoa singular, que nasceu e morreu. E não vai ter outro Alexandre. Mas a sua vida, como a de qualquer outro sujeito histórico, revela elementos universais. A gente poderia estudar a vida do Alexandre e fazer uma reflexão sobre o preço que se paga por viver a vida como uma grande aventura, já que o general Macedônio morreu com 32 anos de idade. Alguém até poderia dizer: será que valeu a pena? Conquistou o mundo, mas morreu com 32 anos. Outros poderiam dizer que sim, que ele morreu com 32 anos, mas ele deixou marcas na história. Toda essa reflexão revela elementos universais presentes na história. Com isso, o historiador seria capaz de transformar uma melodia banal, a metáfora do Nietzsche, em um símbolo universal. Como as narrativas míticas conseguem fazer. Como eu mostrei com o exemplo do Anquises, o sujeito que pegou a Afrodite. É uma mentira, mas aquele relato do Anquises, ele serve para a gente fazer reflexões muito interessantes sobre pessoas que viveram uma grande e extraordinária aventura, como os homens que pisaram na Lua, por exemplo. Então, para o Nietzsche, da mesma forma que nas narrativas míticas, o historiador deve usar metáforas para permitir que os acontecimentos históricos sejam objetos de várias leituras. E o historiador deveria fazer isso de forma a não produzir um relato frio. Ele deveria brincar com o passado, fazer analogias, comparações, alegorias de uma época com outra. E com isso, a obra histórica dialogaria com o presente. Nesse momento em que está se desenrolando a guerra na Ucrânia, muitas pessoas estão fazendo analogias
em relação ao contexto anterior à Segunda Guerra Mundial. E esse é o papel da narrativa histórica para o Nietzsche: ajudar a gente pensar as questões que nos afligem no nosso presente. E a história, com a universalidade do mito, poderia exercer essa função. Os homens e as mulheres precisam do mito para guiar sua vida. Às vezes nós precisamos do mito para nos guiar. O terceiro elemento da concepção de história do Nietzsche é o interesse pelos temas de história que sejam suscitados pelas necessidades do presente. Isso hoje é uma coisa banal em teoria da história. Existe até uma frase famosa do filósofo italiano Benito Croce, que disse que toda história é, na verdade, história contemporânea. Mas na época do Nietzsche, dizer que a história deveria partir dos interesses do presente era uma heresia. E isso chocava principalmente os historicistas, que defendiam uma postura passiva, uma postura apenas receptora do historiador em relação ao fato histórico. E sobre essa relação do presente inspirando o estudo da história, o Nietzsche afirmou, eu vou ler a primeira citação aí que está na tela de vocês: é somente a partir da mais elevada força do presente que tendes o direito de interpretar o passado. É somente na extrema tensão das vossas faculdades mais nobres que adivinhareis o que é grande do passado, o que é digno de ser conhecido e conservado. Esses três elementos, a história como arte, a história exercendo a mesma função do mito e a história resultante de um interesse que vem do presente, não indicam que Nietzsche não se preocupava com a verdade dos acontecimentos. O historiador não deve inventar ou manipular fatos, como acontece com a literatura e como acontece com as narrativas míticas. O historiador nunca vai dizer que Cartago não foi destruída pelos romanos, mas o historiador pode tirar lições políticas, estéticas e culturais desse e de outros acontecimentos. Bem no seu estilo poético, o Nietzsche afirma, eu estou lendo a segunda citação: o verdadeiro historiador deve ter a força capaz de transformar uma verdade comum numa descoberta inaudita e de enunciar as generalizações de maneira tão simples e profunda que a profundidade faça esquecer a simplicidade e a simplicidade faça esquecer a profundidade. Esse é o tipo de função da arte, é a função do mito. Existem histórias simples, como essa do Anquises, que ficou com a Afrodite, mas que revela elementos profundos da alma humana. Tão profundos que o Freud se inspirava constantemente na mitologia para construir a sua análise da psique humana. Então, transformar fatos comuns em algo profundo e sofisticado é uma das habilidades que Nietzsche demonstrou como o intérprete da história. E depois, logo em seguida, eu vou mostrar como Nietzsche interpretava o processo histórico, a versão da história da humanidade para o Nietzsche. Deixa eu ler aqui o que o Bruno escreveu. Ele disse: lembrou muito a ideia dos romanos de fazer uma história bem escrita, e lembra também os jornalistas que fazem história hoje em dia, que prioriza uma boa narrativa. Sim, o lado estético da escrita ele é muito importante, e o Nietzsche provavelmente foi um dos melhores escritores da filosofia. O Nietzsche era um hábil manejador de palavras. Às vezes ele usava um estilo ensaístico, como no livro O Nascimento da Tragédia. Às vezes ele usava o estilo poético,
como assim falava Zaratustra. E às vezes ele utilizava um estilo metafórico, alegórico. Então, saber escrever é fundamental para o historiador. Mas antes de tudo, além de saber escrever, nós temos que saber transformar aqueles fatos históricos em algo relevante, em algo misterioso, em algo sedutor. O historiador, antes de ser um profissional, ele tem que ser também um contador de história. Ele tem que ter habilidades retóricas para atrair os seus leitores. E isso os gregos e os romanos, como você bem apontou, têm de sobra. E isso os jornalistas são treinados para fazer. Por isso, quando o jornalista escreve um livro, ele vende muito mais do que os historiadores. Não só porque ele escreve melhor do que nós, só que nós temos pudores. Nós geralmente escrevemos coisas mais verticalizadas. O jornalista não, ele faz sínteses, ele faz resumos. Então, é uma etapa importante de transformar o conhecimento erudito, um conhecimento mais fechado, em algo que é acessível ao público. Da minha parte, eu não vejo problema nenhum. Eu até gosto das obras dos divulgadores. Eu sei que as pessoas não vão ter paciência de ler a minha tese, mas vão ler sínteses, vão ler obras que são relevantes para a sua vivência. Mas o recado do Nietzsche é isso, essa preocupação com a estética, essa preocupação com, mais do que isso, a história como arte é a capacidade de fazer interpretações diferentes sobre os acontecimentos do passado. Como o artista consegue fazer? O artista faz com que a sua obra revele o seu espírito. E a obra do historiador também tem que revelar o seu espírito. Nós temos que deixar o nosso espírito nas narrativas que nós fizemos. O nosso relato não é um relatório frio de pesquisa. Ele é mais do que isso. Ele é uma obra de arte. É nessa perspectiva que o Nietzsche pensa a história. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da filosofia da história de Nietzsche. O Nietzsche ele é um crítico das filosofias finalistas da história, como aquela hegeliana, como a filosofia marxista, a positivista, que vislumbravam um sentido último para a evolução humana. Ele inclusive acreditava que essas filosofias da história eram um resquício da visão cristã de mundo, na qual toda a história humana caminhava para o juízo final. Só que para Hegel, toda a história humana caminhava para a liberdade, para o Marx, para a igualdade, para o Comte, para o saber científico, para o esclarecimento, vamos dizer assim. Mas apesar dessas críticas, Nietzsche fez uma filosofia da história. Só que diferente dos outros, a sua filosofia não era apresentada como a única verdadeira ou como a mais verdadeira do que as demais. A sua interpretação era a sua tentativa de responder uma questão pessoal, uma questão que o afligia. Por que a sua época era tão decadente? E o Nietzsche olhava para o mundo e ele só enxergava decadência no mundo. Então, eu vou apresentar os principais elementos dessa filosofia da história do Nietzsche, e aqui eu vou me apoiar em um capítulo sobre o Nietzsche do livro do norte-americano Hayden White, chamado Meta-História. Quem quiser aprofundar no tema, fica a dica para ler o capítulo desse livro. Bom, o objetivo da filosofia da história de Nietzsche era libertar a consciência humana e criar um novo homem no futuro. Como Marx, como os demais iluministas, Nietzsche queria emancipar o homem.
Mas enquanto aqueles pretendiam criar uma nova sociedade, Nietzsche pretendia destruir a sociedade. Emancipar o homem para o Nietzsche era livrar o homem da sociedade, era livrar o homem de códigos morais, de cadeias culturais que o impediam de agir como um espírito verdadeiramente livre. Nesse sentido, Nietzsche via a história humana dividida em 3 momentos. O momento do domínio dos fortes, essa terminologia é minha, não é bem a do Nietzsche. O momento do domínio dos fracos e o momento do domínio do super-homem. No slide eu usei a terminologia do Hayden White e ele chama essas fases de história original, história decadente e super história. Bom, então vamos para a primeira fase da história humana para o Nietzsche, o domínio dos fortes, ou a história original. E aqui o Nietzsche está se referindo aos tempos primitivos da Grécia e de Roma, quando a sociedade era dominada por uma aristocracia guerreira que controlava com mão de ferro os servos, os escravos, as mulheres, as crianças, os clientes. Esses aristocratas eram homens fortes, poderosos e viviam um equilíbrio tenso entre o que o Nietzsche chama de faculdades apolíneas, que é o desejo da ordem, e as faculdades dionísicas, que é o desejo do caos, o desejo do prazer. Em termos mais simples, esses aristocratas eram sensatos o bastante para aceitar que a vida era cheia de sofrimento, mas sabiam se divertir como ninguém. E esses homens, eles eram sinceros e usavam as palavras sem dissimulação. Por exemplo, para o romano antigo, uma pessoa virtuosa não era uma pessoa honesta e boa, como nós chamamos hoje, mas era uma pessoa cheia de virtu. Virtu era a qualidade de gente corajosa, de gente valente. Então, uma pessoa virtuosa para o romano antigo era uma pessoa viril, cheia de bravura, cheia de força. E esses homens eram sinceros e honestos com as palavras porque eles eram poderosos e não precisavam esconder de ninguém o seu poder. Se eles queriam uma mulher, eles simplesmente pegavam essa mulher para si, como nós vimos na época da guerra de Troia. Se eles queriam uma terra, eles simplesmente saqueavam essa terra. Eles faziam aquilo que lhes davam prazer, sem se importar com qualquer código moral ou religioso. O único código moral que guiava esses homens era: quem tem poder manda, quem não tem simplesmente obedece ou morre. Só que esse período da história acabou. E na visão do Nietzsche, isso foi ruim e o mundo entrou numa decadência e passou a ser dominado pelos fracos. E o início da decadência aconteceu quando houve uma cisão entre guerreiros e sacerdotes. Os sacerdotes faziam parte da aristocracia, só que eles não tinham a força e a coragem dos guerreiros. Mas os sacerdotes eram intelectuais. Eles tinham uma coisa que os guerreiros não tinham: astúcia. Então, os sacerdotes manipularam a linguagem para fazer uma guerra simbólica contra os guerreiros. Então, como eu disse, para o guerreiro, o que ele gosta de fazer é bom, e o que ele não gosta de fazer é mal. Mal como adjetivo, escrito com
no final. Então, se um guerreiro gostava de matar, e geralmente eles gostavam de matar, então matar é bom. Se o guerreiro não gostava de pescar, então pescar é mal. Mal com U. Mas os sacerdotes, invejosos da força dos guerreiros, mas incapazes de confrontá-los numa briga, mudaram o significado dos adjetivos bom e mal, substituindo-os pelos substantivos bem e mal. Mal agora com L. A partir desse momento, matar é mal e rezar é bom. Para ficar mais claro, matar é do mal e rezar é do bem. Assim, todas as ações que o homem forte fazia, matar, violentar, saquear, brigar, passaram a ser vistas como ações, não ações diferentes, mas ações malignas. O estilo de vida do guerreiro, voltado para o perigo e para a aventura, foi considerado mal. E as ações e o estilo de vida do sacerdote, voltado para a segurança e paz, o sujeito que ficava rezando lá no templo, foi considerada uma coisa boa. Vocês perceberam que o Nietzsche está fazendo a história do nascimento da moralidade, daquilo que nós achamos do que é certo e do que é errado. E essa manipulação da linguagem, iniciada com os sacerdotes, foi reforçada pela filosofia de Platão. Em Platão há uma divisão entre corpo e alma, matéria e espírito, mundo inferior e mundo superior. As coisas realmente boas, belas e verdadeiras não estão neste mundo, estão num outro mundo. Elas pertencem às ideias puras. Qualquer pessoa poderia realizar a coisa mais impressionante do mundo, mas o filósofo platônico iria dizer que isso nem chegava aos pés do que existia no mundo superior. E Nietzsche não gostava do platonismo porque o platonismo desvalorizava a vida nesse mundo por causa de uma suposta vida existente no além. E essa desvalorização da vida aqui, ela ganhou ainda mais força com o cristianismo. Para o Nietzsche, o cristianismo era um platonismo para as massas. O cristianismo, para ele, representaria uma vitória quase completa dos fracos sobre os fortes. A máxima do cristianismo é a seguinte: quem consegue reprimir os prazeres da vida vai ganhar o céu. E Nietzsche interpreta de um modo bem subversivo uma passagem dos evangelhos que diz que quem levar um tapa na cara deveria virar a outra face. Para o Nietzsche, o sujeito vira a outra face porque ele é fraco, porque ele é medroso, porque ele é covarde. Ele não tem coragem de partir para cima do outro. Então ele inventa que não faz isso porque ele é superior moralmente, porque ele é bom e o outro é mau. Aqui nós temos um conceito, é um dos conceitos mais importantes da filosofia do Nietzsche. É o conceito de ressentimento. O ressentimento é uma mágoa que se guarda de alguém ou de alguma coisa. E os fracos são ressentidos em relação aos fortes. Só que os fracos não têm coragem de enfrentá-los. E por isso eles inventam uma vingança simbólica. Eles usam uma estratégia intelectual para rebaixar os fortes. Os sacerdotes condenaram o prazer dos guerreiros porque os sacerdotes eram ressentidos e não tinham coragem de partir para as guerras. O filósofo diz que o intelectual, mesmo que um intelectual pobre e feio, como era o caso do Sócrates, era superior aos guerreiros
porque um filósofo nunca seria um guerreiro. E um monge cristão diz que os últimos serão os primeiros, porque esse monge cristão estava ressentido com os poderosos, com aquele estilo de vida marcado pela abundância e pelo prazer. E por isso ele tem que compensar isso, criando a ideia de que ele será compensado no final, porque enquanto o outro vai queimar no inferno, ele vai viver no lugar de abundância. O fraco valorizava a compaixão porque ele precisa dela para sobreviver. E para o Nietzsche, isso é uma hipocrisia dos fracos, porque os homens querem poder. É o famoso desejo de potência, um dos conceitos mais polêmicos e importantes do pensamento do Nietzsche. Mas só que nem todos têm poder. E aqueles que não têm se ressentem contra os que têm e inventam estratégias psicológicas para compensar a sua inferioridade. O outro é do mal, eu sou do bem. O outro é a mentira, eu sou a verdade. O outro vai para o inferno, eu vou para o céu. Para o Nietzsche, tudo é poder. Mesmo quando alguém visita um doente em estágio terminal, para o Nietzsche essa pessoa afirmaria a si mesmo que é um ato de caridade. Mas no fundo, a pessoa está orgulhosa e ao mesmo tempo aliviada de não estar naquela situação do moribundo. E ele chama esse alívio e orgulho de caridade. E para o Nietzsche, essa manipulação dos códigos morais foi tão bem sucedida que até os fortes acreditaram e passaram a agir como os fracos. O guerreiro deixou-se domesticar pelo sacerdote e pelo filósofo. Ou nas palavras do Nietzsche, a moral do rebanho venceu a moral dos senhores. E o Nietzsche tinha sua utopia. Ele sonhava com uma época futura em que os fortes passariam a ter consciência da sua força e se libertariam das amarras da moralidade. Iria surgir o super-homem. Os nietzschianos não gostam dessa tradução e preferem além-homem. Mas como eu não sou nietzschiano, eu me dou a liberdade de usar o termo super-homem, porque ele é mais difundido e eu acho que ele tem melhor sonoridade do que além-homem. O super-homem é um conceito complexo, de múltiplas interpretações. Mas em termos gerais, seria um tipo de homem que estava além dos códigos morais. Um super-homem que seria completamente livre de qualquer impulso espiritual, moral, transcendental e viveria a sua vida no modo em que os gregos pensavam que só os deuses conseguiriam viver. Buscaria a liberdade. A princípio, ser um super-homem nietzschiano não significaria necessariamente viver num mundo sem regras, como naquele filme Uma Noite de Crime. Não sei se vocês já assistiram aí, um filme violento. É aqui que entra a controvérsia do super-homem, né? Algumas pessoas interpretam que o super-homem é aquele cara que estava acima de qualquer código moral e poderia realizar atrocidades para conseguir os seus intentos, uma espécie de Hitler. Outros acham que não, que os super-homens teriam seu próprio código moral e deixariam as pessoas comuns, porque para o Nietzsche nem todo mundo vai virar super-homem, são raros, e as pessoas comuns como nós continuaríamos vivendo os nossos códigos morais, continuaríamos vivendo em rebanho. Da mesma forma que o Nietzsche advoga a pluralidade de história,
é possível pensar também uma pluralidade de códigos morais. Aqui eu chego num ponto muito controverso da filosofia do Nietzsche, e eu vou deixar para trabalhar isso depois, porque na minha concepção a filosofia de Nietzsche tem dois lados. Ele tem um lado terapêutico, mas tem também um lado sádico, um lado sociopata. E o conceito do super-homem fica nesses dois lados. Tá? Ele pode ser visto como uma espécie de libertação, mas pode ser visto também como opressão. E para a gente falar melhor sobre o super-homem, precisamos entender outros conceitos nietzschianos, como a morte de Deus, o eterno retorno, o amor fati. E eu vou fazer isso na próxima aula. Mas eu deixo aqui registrado que essa filosofia do Nietzsche expressava a sua visão de mundo, a visão de uma decadência do mundo europeu do século XIX e as suas esperanças de que surgisse um outro homem que não tivessem os ressentimentos que marca a sociedade moderna. Nietzsche queria retornar a um passado grego para estimular o surgimento de uma outra personalidade do ser humano. Bom, é isso que eu tenho para falar hoje sobre o Nietzsche, sobre essa relação do Nietzsche com a história. Agradeço a todos pela atenção. Estou aberto aos questionamentos e comentários de vocês. Eu particularmente gosto muito da filosofia do Nietzsche. Já li 3 livros do Nietzsche: O Anticristo, Et Homo e Crepúsculo dos Ídolos. Eu sou apaixonado na filosofia de Nietzsche, então essa aula para mim foi muito prazerosa. O Nietzsche é fascinante. Eu gosto muito de ler o Nietzsche, mas o Nietzsche tem que ser lido com triagem, né? A gente tem que saber separar alguns aspectos que são positivos ou negativos da sua filosofia. E realmente ele é um autor que martela a nossa consciência. Ele mesmo disse isso, eu acho que no Crepúsculo dos Deuses, né? Ele é um filósofo com um martelo na mão. O seu propósito era justamente demolir concepções inadequadas. O propósito do Nietzsche é chocar a gente. Ele quer fazer isso, ele quer nos irritar. Ele quer mostrar que nem tudo que a gente pensa que é certo é realmente certo. Ele inverte muitas coisas, ele inverte moralidade, ele inverte uma série de conceitos que para nós são conceitos universais. O Nietzsche mostra que não é bem assim. Então é um autor fascinante, super inteligente. E na próxima aula eu quero falar mais sobre o Nietzsche do ponto de vista geral a partir do filme. A Lenise. Estou aqui, professor. Professor, eu era totalmente ignorante quanto às obras do Nietzsche, quanto ao Nietzsche, diferentemente do Bruno. E essa aula gerou em mim uma certa irritação, igual o senhor falou. Primeiro, pela complexidade dos argumentos dele, e segundo, pela discordância, e justamente gerou em mim esse choque dos pensamentos, da maioria dos pensamentos. Por exemplo, eu acho muito contraditório e até mesmo louco minha visão de fora e completamente ignorante, né? E por quê? Porque, por exemplo, ele fala que o mundo, os fracos venceram os fortes porque o cristianismo dominou com aqueles pensamentos. Tá, mas isso não seria porque os fracos, na verdade, foram mais fortes? Entendeu? Para mim isso foi porque, na visão dele, os fracos venceram. Mas se eles venceram, eles foram mais fortes? E para mim isso ficou um pouco contraditório. E eu também achei bem difícil essa aula.
vou ser bem sincera, eu tive dificuldade em entender. Bom, tá, vamos por parte então. Os fracos venceram, mas usaram a astúcia e não a força. E por isso que o Nietzsche acha que essa vitória deles é uma vitória sem honra. Porque o verdadeiro... Mas a astúcia é uma força. A astúcia é uma força. Só que a astúcia, ela vale de mentiras, ela vale de estratégias, e ela vale do ressentimento. E o Nietzsche, ele pensa que esse tipo de homem ressentido, que manipula as coisas, não é um modelo ideal de homem. O homem tem que ser sincero, o homem não precisa ficar se sufocando, o homem não precisa ficar mentindo, o homem não precisa inventar um céu para justificar a sua covardia aqui na Terra. A preocupação central do Nietzsche é justamente essa, é porque, segundo ele, o cristianismo, o platonismo, o positivismo, o marxismo fazia com que a gente vivesse plenamente a nossa vida. Mas aí você tem que lembrar, e você tem todo motivo de discordar do Nietzsche, tá? Eu também discordo dele nesse aspecto, porque o Nietzsche parte do pressuposto que todo mundo quer poder. E nem todo mundo quer poder. Tem gente que quer ficar lendo livros aí na sua casa, final de semana, jogando videogame, brincando de skate. Nem todo mundo quer domínio sobre os outros. Nem todo mundo quer viver como um aristocrata. A filosofia do Nietzsche expressa uma visão romântica e aristocrata de mundo. Os valores que o guia é valor de honra, coragem, força, que são valores de um aristocrata, mas não é um valor de uma pessoa comum, vamos dizer assim. Então é preciso filtrar isso. É preciso saber de onde que o Nietzsche está falando. Ele não tinha nada a ver com guerreiro. Ele era uma pessoa franzina, uma pessoa doente, uma pessoa fraca, mas ele criou o estereotipo de guerreiro. Ele seria essa pessoa fraca. E para ele, esse homem ideal, essa felicidade ideal seria, eu fiz uma analogia até o príncipe de Maquiavel. E o que pra gente não seria, né? Sim, pra gente não seria. A filosofia do Nietzsche, se for levada ao pé da letra, ela acaba sendo perniciosa pra gente. Só que nós não precisamos levar o Nietzsche ao pé da letra. A gente pode usar esse tipo de filosofia para uma espécie de terapia para a nossa cultura. E como que seria essa terapia? A gente também tem um pouco mais de coragem, ser mais sincero, olhar de forma crítica as coisas do mundo, usar o ressentimento não só para analisar os fracos. Por exemplo, a elite brasileira, nos últimos anos, tá aquela expressão: o aeroporto se transformou numa rodoviária, porque o pobre está andando de avião. Agora não mais, mas andava de avião há um tempo atrás. Isso é um ressentimento. É um ressentimento dos poderosos. As pessoas têm que fazer o dia do orgulho hétero. É um ressentimento de poderosos. Então a gente pode falar, não é só os fracos que têm ressentimento. Pessoas que têm poder também têm. E também são ressentidas. E também criam estratégias de manipulação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o Nietzsche é muito instigante, mas é preciso digeri-lo com certa moderação, com certo cuidado. Eu vou deixar isso mais claro na próxima aula, esses dois lados do Nietzsche. E quando a gente entra em contato só com os nietzschianos, eles gostam demais do Nietzsche e quer salvar o Nietzsche. Eu acho que não é tanto assim o caminho. Eu acho que a gente tem que olhar o Nietzsche com realismo. Tem coisas que o Nietzsche fala que é um absurdo. E na próxima aula eu quero falar a opinião do Nietzsche sobre as mulheres. Aí você vai ver coisas absurdas e você vai ficar com mais raiva dele. Mas por outro lado, a gente precisa ter uma certa pena
do Nietzsche, porque ele teve uma vida atribulada, porque ele levou às últimas consequências o raciocínio intelectual, porque ele subiu no topo da montanha, ele e o Zaratustra. E o topo da montanha é de solidão. Ele quis criar algo extremamente original, diferente, inovador e, evidentemente, pagou o preço. Não só o preço intelectual, mas o preço físico de suas escolhas. Então, assim, a sua raiva, o seu estranhamento não pode ser um empecilho para você conversar com Nietzsche, escutar o que ele tem a dizer e depois da conversa falar: cara, você falou coisas muito interessantes aí, coisas muito bonitas, mas eu vou com você até aqui, para lá você vai sozinho. Tá? Esse tipo de pensamento não me interessa muito. Mas na outra aula com o filme eu vou mostrar para você que tem coisas muito libertadoras, terapêuticas no pensamento nietzschiano. E tem coisas perigosas também. Assim, se alguém quiser começar a ler o Nietzsche, evidentemente esse texto que eu passei é um texto legal para historiadores, né? O Inconveniente da História. Mas Crepúsculo dos Deuses, Além do Bem e do Mal, talvez seria o livro ideal para iniciar uma leitura do Nietzsche. Eu encerro aqui e agradeço a todos pela atenção. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.